Deuteronômio, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 16 e o 17. Amém? A palavra de Deus diz assim. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Na festa dos pães sem fermento, na festas das semanas, nos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que está aqui, aberta, enviada a nós, e nós pedimos que agora o teu Espírito Santo governe sobre este lugar e que a tua palavra seja gravada nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu quero falar com você aqui rapidamente sobre o verdadeiro culto ao Senhor, o culto agradável a Deus. Aqui nesse texto que nós lemos, o Senhor, ele está descrevendo, durante todos esses capítulos aí, a forma que os israelitas deveriam cultuar a Ele, a forma com que o povo escolhido por Deus deveria se apresentar diante dEle, qual eram as obrigações, a forma, o que era agradável aos olhos de Deus diante quando o povo se dispunha a ir e adorar o Senhor. Qual era a forma de se prestar culto? Nós que somos chamados um povo de Deus, o povo que foi salvo, redimido por Cristo Jesus, a palavra de Deus vai dizer que nós fomos incluídos nessa nação santa, nesse povo de propriedade exclusiva de Deus, que nós somos um sacerdócio real. O que é um sacerdócio? É um povo que é separado para ir diante de Deus e ministrar na sua presença, servir a esse Deus. Nós estamos incluídos nesse povo que foi separado para cultuar e adorar a Deus. Culto é serviço. Tanto que em inglês a palavra para culto é service. Então é servir a Deus. Quando nós falamos vamos no domingo lá na igreja, nós não estamos indo lá frequentar uma programação de domingo, nós não estamos indo lá porque nós pertencemos a um clube societário, mas nós estamos nos reunindo nesse lugar porque nós nos dispusemos a servir a Deus nesse dia, a adorá-lo. Amém? Então eu quero falar com você a respeito, olhando para esse texto, o que é um culto verdadeiro a Deus. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o culto ele é determinado por Deus. Se o culto é para Deus, quem determina a forma do culto é Deus. O texto diz aí, que 3 vezes por ano, todos os homens israelitas deveriam se apresentar diante do Senhor, o seu Deus, no lugar que Ele escolheu. Esse lugar aqui, nós temos que lembrar que o povo ainda está no deserto. Eles não acessaram a terra prometida. Então era um apontamento futuro. Olha, vocês vão entrar naquela terra. Quando vocês estiverem lá, o Senhor vai escolher um lugar para ser o centro da sua adoração. E vocês devem se dirigir àquele lugar para adorar a Ele. Nós vamos saber futuramente que primeiro esse lugar foi Siló, onde o tabernáculo ficou ali montado, fixo ali, e depois esse centro de adoração foi transferido para Jerusalém. Mas o ponto central aqui é que quem determina o lugar, quem determina a forma, é aquele que vai receber a adoração. O que nós aprendemos com isso? Que o culto verdadeiro a Deus
não é a forma que nós escolhemos que ele deve ser, mas sim como o Senhor tem determinado que ele é. Amém? O culto é um serviço prestado a Deus, portanto deve ser descrito e determinado por ele. A comparação aqui é o seguinte: você chega para determinada pessoa e fala assim: hoje o meu dia vai ser dedicado a você. Eu vou fazer tudo que você gosta nesse dia. Vou fazer o teu melhor, teu prato de comida preferido. Vou deixar você escolher o filme que nós vamos assistir, o lugar que nós vamos ir. Hoje o dia é dedicado a você. Maridos, aí uma dica para sua esposa aí, ó. Hoje eu vou fazer um dia dedicado para você, um dia de princesa. Só que nessa decisão, na hora que você vai colocar em prática, aí você vai lá vamos assistir agora algo do seu gosto. Aí em vez de pôr lá, sei lá, um filme romântico, você coloca lá o jogo do Corinthians. Só pelo time já errou. Aí na hora do prato preferido, em vez de você escolher lá, sei lá, lasanha que ela gosta, você escolhe uma macarronada. Esse dia está dedicado à sua esposa? Sabe o que é o problema, queridos? Que às vezes nós viemos cultuar o Senhor e falar: Senhor, esse dia é teu. E hoje eu vim aqui para te servir. Só que chega aqui, aí a gente fala assim: esse louvor eu não gosto, não é o meu preferido. Eu gosto de bater palma, não gosto de cantar. Eu gosto de cantar, não gosto de bater palma. Eu gosto da palavra, não gosto da parte das canções. Eu gosto da parte do louvor, não gosto da parte da palavra. Eu gosto de cantar, mas ofertar, aí é outra história. Sabe o que a gente está fazendo, querido? A gente está separando um dia para nós mesmos, um culto a nós, onde o que importa é os nossos gostos e não o que agrada ao Senhor. Então, o verdadeiro culto passa por nós pararmos, e eu já falei algumas vezes isso até com os ministros de louvor, falando assim: a nossa pergunta tem que ser a seguinte: Senhor, como o Senhor quer ser adorado nesse dia? Só que isso não é só para quem vai dirigir um culto, é para todos nós. Como que o Senhor quer ser adorado? Você vai se lembrar de alguns domingos atrás, a gente citou aquela passagem onde está aquela luta lá de Faraó com o povo, né? Deixa o meu povo ir, ele não deixa. E aí ele fala assim: olha, pode ir vocês, mas o rebanho fica aqui. E aí Moisés fala algo que é muito interessante naquele texto. É Êxodo 10, versículo 26. No finalzinho do versículo 26 ele diz assim: enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar ao Senhor. Aqui o faraó fala: olha, fica aqui os rebanhos, vocês vão. Ele fala: não, nós precisamos levar esses rebanhos lá. E na hora que nós chegarmos no lugar determinado por Deus, lá Ele vai falar para nós qual animal que é para ser oferecido em sacrifício a Ele. O que Moisés está dizendo? É Deus que determina como que Ele vai ser adorado. É Deus. A forma de adorar a Deus, querido, é determinada por Ele, pois é a respeito de quem Ele é. Adoração é a respeito de quem Deus é. Culto a Deus não é porque é simplesmente necessário, é o correto a fazer, mas é por quem Ele é. Por isso que o Senhor Jesus, lá em João 4:23, Ele vai dizer: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só que olha, presta atenção, a gente repete as coisas muito rápido. Olha que o Senhor Jesus está dizendo: Deus é espírito. Então, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O primeiro critério para nós adorarmos a Deus é porque Ele é. A adoração surge da revelação de quem Deus é. E aí, ele diz que essa adoração é feita em espírito e em verdade. Espírito aqui, de forma resumida, é a partir de uma nova natureza. É movido pela natureza espiritual, porque nós somos redimidos, transformados por Cristo Jesus, e agora nós oferecemos uma adoração em espírito. Não é uma adoração movida na carnalidade, nas emoções, nas nossas vontades, naquilo que é agradável a nós, mas é movida pelo Espírito que habita em nós. E essa adoração é em verdade. Verdade, o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. A adoração, ela é oferecida baseada na palavra de Deus, firmada e centrada na verdade de quem Ele é. A adoração não pode sair da nossa cabeça, mas é em resposta ao conhecimento da verdade que é a palavra. E a verdade é revelada por meio de Cristo Jesus, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, uma adoração, o culto verdadeiro começa pela vontade de Deus sendo satisfeita. O culto verdadeiro é determinado por Deus. Então não é conforme a gente quer, amém? Então a gente tem que começar a chegar nesse lugar e estar com o coração completamente aberto e falar: Senhor, como que o Senhor quer ser adorado? Eu estou aqui para te servir e não para ser servido. Amém? Vamos lá, vai dar certo. Só para fechar esse ponto, o culto a Deus, ele é santo, cristocêntrico, Cristo é o centro do culto, e ele é decente. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14, 40, dizendo assim: que tudo seja feito com decência e ordem. Então ele é santo, ele está focado em Cristo, e ele é feito com decência e ordem, com padrões, com regras, com estabelecimento, sem anular o Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus, resumidamente, da vontade de Deus para um culto a Ele: santo, cristocêntrico e decente. Amém? Vamos para o segundo. O culto também, o verdadeiro culto, ele é intencional. O culto tem que ter uma intenção de cultuar a Deus. Tem que ter uma mentalidade focada em adorar a Deus. Olha o que o texto vai continuar dizendo aí no finalzinho do versículo 16. Vocês vão me adorar no lugar que eu disser, certo? Na tal determinadas festas. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor. O interessante é que muitas vezes foi usado esse versículo para a hora da oferta, para dizer assim: ó, você não deve vir para o culto de mão vazia, você tem que ofertar na casa de Deus. Mas se eu te disser que lá no texto original não tem a palavra mão, lá está assim: não se apresente de forma vazia diante de Deus. Essa palavra vazia no original é em vão, de forma vazia, em condição desocupada, sem defeito, inutilmente. Aí já começa a história ser outra nesse versículo, não é não? Quem concorda comigo? Olha o que Deus está nos dizendo: quando vocês vierem me cultuar, não se apresentem em vão, de forma vazia, em condição desocupada,
sem efeito, inutilmente. Em outras palavras, o que esse versículo está dizendo? Que quando nós decidimos vir para um lugar, reunir a igreja de Cristo Jesus, para cultuar a Deus, nós não podemos nos apresentar de forma leviana, de forma vazia, sem ter o que oferecer a Deus, sem estar ocupado com o serviço a Deus. Nós não podemos nos apresentar diante do Senhor de forma despretensiosa, cumprindo uma programação, uma agenda de domingo, só porque é costume, só porque é cultural. Nós temos que ter um coração intencional de adorador. Nós temos que ter a mentalidade: eu estou indo servir a Deus naquele lugar e eu tenho que oferecer algo a Ele. Não se apresentem de forma vazia diante de Deus. O culto não pode ser uma programação, mas a resposta de uma mentalidade que está voltada a adorar a Deus. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha o que Deus está dizendo: você deve se apresentar e se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional, com intenção, com lógica, determinação. Eu estou indo lá para fazer algo e é adorar a Deus. Não se apresentem de mãos vazias diante do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É necessário uma preparação pessoal para nós virmos para o culto. É necessário se preparar para estar nesse lugar. Longe de mim ser exemplo de perfeição, querido. Mas o que seria dessa igreja se o seu pastor deixasse para pensar no culto na hora que ele estivesse em pé na frente de vocês? O que seria dos ministros de louvor se eles deixassem para querer pensar em como adorar a Deus ou o que nós vamos oferecer ao Senhor na hora que eles estivessem aqui em pé na frente dessa igreja? É necessário, querido, uma preparação pessoal para estar nesse lugar. Só que aí eu preciso te lembrar de uma coisa: não é o pastor nem ministro de louvores que está fazendo um culto a Deus, é a igreja reunida nesse lugar. Então não é o pastor que não deve se apresentar de mãos vazias diante de Deus, não são os ministros, não é os irmãos que estão lá na recepção, não é as irmãs que estão aqui ministrando as crianças, mas é a igreja reunida nesse lugar, que tem que estar com a mentalidade: eu vou naquele lugar me apresentar diante de Deus, e as minhas mãos não devem estar vazias diante dele, eu não devo estar vazio diante dele, eu tenho que ter o que oferecer a esse Deus naquele lugar, ou seja, ou melhor dizendo, todos os dias da sua vida. É necessário uma preparação pessoal. Esse povo aqui, eles percorriam, queridos, uma longa distância para chegar até em Jerusalém. Eles estavam espalhados em toda a terra de Israel. Agora imagina se eles saem lá da casa deles, lá do Mar da Galileia, lá, fala: vamos de a pé lá para Jerusalém adorar a Deus. Aí na hora que eles chegam lá na frente do sacerdote no templo, eles falam assim: é mesmo, hein? Tinha que trazer alguma coisa aqui para oferecer a Deus. É verdade, eu vim aqui prestar um culto. Você entende? Não faz sentido. Tinha toda uma preparação pessoal. É falar: olha, nós vamos percorrer tantos dias de jornada. Nós temos que levar um bichinho vivo para oferecer lá naquele altar. É melhor a gente levar e cuidar dele, ou a gente para em algum lugar para comprar? Então vou ter que ter o dinheiro para comprar esse bicho.
Ah, mas tem os cereais, então vamos guardar de uma forma que eles não estragam no caminho nem se percam. Você está entendendo? É zelo. É uma mentalidade de adoração. Eu vou chegar num lugar lá para fazer algo. O que eu preciso para fazer isso? Da mesma forma, somos nós aqui. Nós estamos indo adorar o Senhor. E o que eu preciso para adorar Ele nesse dia? É estar cheio da presença de Deus dentro de mim. É ter experiências com o Senhor, intimidade com o Senhor, para na hora que nós falarmos, queridos, erga sua voz, declare quem o Senhor é, você poder expressar quem Ele é, porque você sabe quem Ele é, porque você esteve num lugar com Ele, você se relaciona com Ele. É necessário chegar diante do Senhor cheios. Apresentar diante de Deus de forma vazia é dizer, na verdade, que você só veio receber e não oferecer. Você só está interessado no que Ele pode te dar, ao invés de entender que, na verdade, o culto é um serviço a Ele, não a nós. O culto se torna um entretenimento, uma distração, uma programação saudável de domingo, quando nós nos apresentamos de forma vazia. E aí, eu falo sem medo de errar, existe muitas outros entretenimentos melhores do que isso aqui. Mas vai ser um culto glorioso na hora que a gente entender que nós devemos chegar cheios diante da presença dEle. Aí vai ser um culto santo, vivo, agradável diante do nosso Deus. Existe uma passagem em 1 Coríntios 11, 17, onde Paulo está instruindo a igreja a respeito da ceia do Senhor. E aí acontecia algo muito desagradável na ceia, porque estava tendo divisão no meio da igreja, brigas, irmãos ficando chateados, sendo ignorados no meio da igreja, porque no momento, a ceia naquele tempo, você já sabe disso, a ceia não era o pãozinho, um pedacinho do pão e aquele golinho de suco que não dá nem para empurrar o pedacinho do pão que a gente mordeu, mas era um jantar mesmo, era uma ceia, comida de verdade. E no meio daquele jantar havia o partir do pão, o beber do cálice. Só que o que acontecia? Chegava certos grupos, deitava na janta, comia, bebia, ficava até embriagado. E quando chegavam os outros irmãos, já não tinha comida. Ou separava-se grupos, melhores, com comida, que cada um levava sua comida. As comidas melhores eram comida aqui, vocês trouxeram um pratinho mais ou menos, vocês vão comer aí esse pratinho mais ou menos. E aí Paulo vai explicar a razão da ceia. E aí é o versículo que nós repetimos sobre a ceia. Olha, o que eu recebi do Senhor é o que eu partilhei com vocês, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, partiu, deu graça, pegou o cálice, disse, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue entregue por vós. Todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, estão fazendo isso em memória de mim, anunciando a minha morte, até que Ele venha. O que Paulo estava ensinando à igreja aqui é o seguinte, queridos, a ceia não é a respeito de satisfazer, mas é levantar um memorial daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. A ceia é a celebração da comunhão do corpo de Cristo. E aí nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. O culto é a celebração da comunhão do corpo. E aí onde que eu quero chegar com essa história? É que aí Paulo lá no final, quando ele explica tudo o que é a ceia, ele diz assim, 1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem.
O que Paulo está dizendo aqui é que quando você vem cultuar a Deus, sem discernir que esse ambiente está inserido na comunhão do corpo, na presença de Deus, quando você vem para esse ambiente só para receber, só para satisfazer a sua fome, você chega vazio, faminto, querendo provar algo, o que acontece é o seguinte: vocês estão comendo do corpo de Cristo de forma indigna. E o resultado é, por isso que tem muitos fracos entre vocês, muitos que estão doentes e muitos que já morreram. Fraco, sabe o que é? Sabe quando a tua fé perde a força? Sabe quando você está desanimado com as coisas de Deus? Sabe quando você está querendo desistir, abandonar a tua fé? Sabe o que é doente? Doente é quando, sabe, nada mais faz sentido. Quando tudo aqui que fala já não tem mais efeito. E morto é quando você realmente já abandonou a fé. Quem trata o culto de domingo como uma ceia para saciar a sua fome, vai morrer na fé. Então sinta-se exortado pelo seu pastor. Pare de tratar o culto de domingo como um alimento que é para te sustentar ao longo da semana, porque você vai morrer na fé se continuar com essa prática. O culto de domingo não é uma janta que nos sustenta para a semana inteira. Na verdade, o culto de domingo é a nossa expressão que fomos sustentados durante toda a semana. Por isso Paulo vai dizer aos Coríntios, e eu digo para minha amada igreja, o mesmo versículo. 1 Coríntios 11:33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Se você tem fome de Deus, se alimente na sua casa. Busque o Senhor na sua casa. Queridos, eu não estou falando que o Senhor não possa derramar mais sobre as nossas vidas aqui. Eu não estou dizendo que a graça de Deus não está disponível nesse lugar. Eu não estou dizendo que nós não recebemos mais o Senhor aqui. O que eu estou dizendo é que há muito mais disponível para nós numa vida de intimidade com o Senhor. Ele é tão gracioso que quando nós viemos para esse lugar, para servir a Ele, Ele derrama mais sobre as nossas vidas. Mas isso não é motivo para nós chegarmos aqui de barriga vazia, de mãos vazias diante de Deus, de vida vazia diante desse Deus que é digno de toda adoração. Nosso lugar de buscarmos e sermos cheios é no lugar secreto, é na vida de relacionamento com o Senhor. É Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto, busca o teu Pai em secreto e Ele te recompensará. Tenha vida de intimidade com teu Deus. Entenda que você tem uma responsabilidade de vir nesse domingo cheio da presença de Deus, para abençoar vidas que nunca tiveram essa experiência com Ele, e dar a glória devida ao seu nome. Se alguém tem fome, que coma em casa. Amém? Terceiro, meu Deus, vai dar certo. Culto é entrega. O culto é intencional. E culto envolve entrega. Versículo 17 diz: mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Cada um, o quê? Oferecerá. Está falando receberá? Cada um deve oferecer, segundo a proporção que pode dar. Então aquilo que você acumulou ao longo da semana, aquilo que você buscou em Deus, aquilo que lá na intimidade você teve um encontro pessoal com o Senhor, é isso, querido, que você vai trazer para oferecer a Ele. A primeira menção de adoração na Bíblia, e você sabe disso, é lá em Gênesis, quando Abraão oferece Isaque no altar. Vamos, eu e o menino, até determinado lugar, adorar a Deus. E a adoração era a entrega.
do que era mais precioso que Deus tinha dado a ele. Romanos 6,13 diz: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passam da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumento de justiça. Ofereçam a si mesmos a Deus. É nossa responsabilidade fazer com que o Senhor seja adorado nesse lugar. E passa por aquilo que nós podemos oferecer a Ele. O versículo 17 diz: ofereça na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. É segundo a bênção que Deus tem te dado. É seguindo os dons que Deus tem te derramado sobre a sua vida. É segundo a graça, a vocação, as habilidades, as revelações, o que o Senhor tem te concedido. É isso que nós vamos oferecer a Ele nesse lugar. Queridos, imagina que culto glorioso ao Senhor será quando nós não retermos o que Deus tem nos dado. Cada área da tua vida, seja aí física, financeira, espiritual, se nós não retermos o que o Senhor tem nos dado, que culto glorioso seria, queridos? Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 14:26, que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. Olha o culto descrito na Bíblia. Olha que culto que é esse. Um traz salmo. Salmo sabe o que é? As canções. A palavra. Um traz o ensino da palavra. O outro traz uma revelação, uma profecia. A manifestação da vontade de Deus. O outro fala em línguas. E o outro interpreta para edificar a igreja. Esse é o culto glorioso, esse é um culto vivo, esse é um culto onde toda a igreja está participando. Querido, nós precisamos entrar nesse lugar aqui e parar: Senhor, o Senhor quer fazer algo aqui hoje através da minha vida? O que o Senhor quer fazer? Quantas vezes você não teve uma impressão assim: ora com o teu irmão, fala isso para ele. E aí nós, não, o culto, né? Não é eu que estou lá na frente. Querido, é serviço. Maior é o que serve. Há mais alegria em dar do que em receber. Vocês não têm ideia o quanto que eu sou abençoado cada vez que eu me disponho a anunciar a palavra de Deus, querido. É vida em mim. Efésios 4:11, Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu não vou continuar para não ganhar tempo, mas ele fala para a gente não ser levado por ventos de doutrina, por enganos. É quando todos se dispõem a servir, exercer a vocação que Deus nos concedeu. Esse é o culto verdadeiro. Não é um caixa eletrônico onde nós sacamos uma bênção, mas é onde nós viemos depositar para abençoar a vida de outros e servir o nosso Deus. Cada um de nós, contribuindo segundo a medida da graça de Deus sobre as nossas vidas, resultará em glória ao nome do nosso Senhor e avanço do seu reino nessa terra. Amém? Então o culto é uma resposta à vontade de Deus. O culto é uma resposta à obra que Deus fez nas nossas vidas. Para encerrar, eu queria só te dizer isso.
Você percebeu que Deus fala assim, 3 vezes por ano, vocês devem se apresentar diante de mim na festa, e aí ele vai dizer 3 festas aí. Festa dos pães sem fermentos, festa das primícias, né, ou das semanas, e festa dos tabernáculos, certo? Sabe o que quer dizer essas 3 festas? É a obra do Evangelho nas nossas vidas. A festa dos pães sem fermentos é a libertação que Cristo fez na minha e na sua vida. É o resgate abrupto, com a força da mão poderosa de Deus nos tirando do Egito. A festa das semanas ou das primícias é quando o Senhor entregou a Torá, né, as leis ao povo de Israel. Para nós, as primícias é o tempo de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Sabe o que é para nós hoje? É a nova vida em Cristo Jesus, governado pelo Espírito Santo de Deus. A festa dos tabernáculos era a celebração de lembrar que o povo de Israel caminhou guiado por Deus durante o deserto. É a habitação de Deus no meio do seu povo. Para nós hoje é a comunhão com um Deus vivo e a esperança de viver eternamente na sua presença. Sabe o que Deus está falando? Querido, olha para o que eu fiz na sua vida e vem me cultuar em resposta a isso. E aí nós vamos servir a Deus da forma que Ele quer, intencionalmente, com a mentalidade de adoração, entregando o nosso coração todos os dias a Ele, resultando em glória e honra ao Seu nome. Amém?